Primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui hoje para contemplar o lançamento e o pensamento contido no lançamento desses dois livros do José Manuel Ferreira Gonçalves, engenheiro, escritor e um grande lutador pela mobilidade inteligente, advogado, jornalista, que mais é? Pós-doutor em Futuro conselheiro do Corinthians. Olha aí, você tem muita coisa. E o José lançou, nós tivemos o privilégio na editora Cotter, né, Sálvio? Está aqui o Sálvio Cotter, que é o editor. Tivemos o privilégio de lançar esses dois livros do José, simultaneamente, hoje. Quando o Poder Zomba da Justiça, em que a questão central aqui é o poder que invade, destrói, manipula o judiciário, né? E a segunda questão premente, que é tangente, eu acredito que esses dois livros são tangentes, é a questão quando o dinheiro corrompe a mídia, conduz a mídia para um lugar de inverdade, de fake news. E daí, esse livro aqui, que junto com o José as entrevistas, nós conversamos com algumas pessoas, como Hildegard Angel, Walter Casagrande, Felipe Altenfelder, o próprio Sálvio Cotter participou dessa conversa, Stephanie Costa, que é jornalista do Mídia Ninja lá em Portugal. Que está sendo perseguido em Portugal. Fizemos várias entrevistas em que as pessoas analisam, né, a questão da mídia. Por exemplo, estava conversando hoje sobre a questão de os jornalistas atuais não pesquisarem a fonte, não investigarem a notícia, copiarem e colarem a notícia. Todas essas questões estão abordadas aqui. Então, vou passar a palavra para o Zé, falar um pouquinho sobre esses livros e contar para eles, porque eu só queria introduzir o assunto. Obrigado. Porque, na verdade, é a luta pela democracia. E a presença do Genuíno traz esta força, porque eu conhecia um pouco o Genuíno, não conhecia tão bem. Quando eu li o livro que a Cotter publicou sobre a história, a vida dele, vi quanto de luta. Que o que a gente faz perto da luta que esse cara fez é muito pequena. E a gente está tentando fazer uma luta na engenharia, nos bastidores da engenharia, que é uma engenharia brasileiramente conservadora, né? Você sabe, muito difícil. Aqui, ó, Zé, com certeza. A base da engenharia é de direita. Então, o que a gente tem feito é buscar inspiração nesses caras que lutaram, continuam lutando por um Brasil diferente deste Brasil que quase se transformou, que de novo a resistência popular e democrática venceu e nós impedimos, inclusive mais recentemente, com aquela manifestação nas ruas, que o Congresso, inclusive, que o Genuíno foi um excelente deputado, votasse um projeto maluco para Das situações aí, isentar os senhores deputados de qualquer responsabilidade nos fatos ilícitos que porventura viesse a cometer. Não é só do que já havia cometido, mas a coisa era tão esdrúxula que era para o futuro. Então, esses livros vêm para isso. Aqui, quando o Poder Zomba da Justiça, a gente luta e mostra questões que envolvem exatamente o Poder Judiciário. Como é que o Poder Judiciário, mais até... O primeiro inimigo que o Hitler venceu foi um juiz. Pois é. E como é que eles zombam da gente por isso. E esse aqui, nós fomos conversando, o Marcos foi o organizador, conversando com o Casagrande, que foi uma figura incrível pela democracia corintiana. Vamos conversar com o Hildegard Angel, a filha da Zuzu Angel, né? que representa toda essa história de luta, do Sálvio, cada uma aqui, o Heródoto Barbeiro, que você conhece também, e a Stephanie, que está vivendo neste momento uma situação terrível em Portugal, terrível, ameaçada de morte, perseguida. Ofereceram 100 mil euros pela cabeça dele. Pela cabeça dele. Um negócio assim, da morte. Inexplicável, tá? Um negócio maluco. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, com a sorte que eu tive na vida, de me aproximar no momento em que eu estava doente, que eu tive um câncer. Eu posso falar publicamente isso, eu tive um câncer de pâncreas, e num certo momento, pensando que eu estava morrendo, eu estava na cama de hospital, eu tinha que fazer uma revisão de um texto, mais do que de um texto, para a minha tese de doutorado, e eu localizei um Sálvio, por sorte, lá em Curitiba, e aí nós criamos uma amizade que eu tenho. Hoje nós fizemos a conta. 17 anos. 17 anos. Esse amigo aqui, esse jornalista, o Raton, que é um grande amigo, que é o líder desse movimento Inconfidentes,
que é uma liderança, que é uma liderança, porque esse grupo é um grupo de gente independente, viu? E que não tem patrão. Nós criamos um mecanismo sem patrão. Nós somos um grupo de jornalistas independentes e ele está à frente disso, com toda a aula de dedicação. Você que ele trabalhou já em tribuna há muitos anos, depois foi teatro temporal há muitos anos, etc. Então é isso, um agradecimento a cada um de vocês, a cada um. Com cada um de vocês tem uma história. Esse aqui eu descobri agora que temos uma origem portuguesa na mesma cidade. O pai simplesmente parente. Pereira, ele é Pereira, a minha avó era Pereira, meu filho, nós somos parentes. Meu pai é da mesma aldeia que o pai dele. Nós descobrimos coisas desse tipo hoje aqui. Então foi uma alegria muito grande. E Morei, você sabe que você é uma inspiração na luta corintiana. Cadê o Rock? O Rock aqui também, que é um grande defensor do Corinthians. Você que me traz a memória do Rui Chapéu, que eu tinha grande carinho por ele. Do Zucker? Ele era foi meu grande amigo no final da vida. E a gente saía e ele me ensinava as coisas da sinuca e do snooker. Snooker? Coisa da snooker. Snooker. Mas, e falava também os meninos da sinuquinha. Da sinuquinha, sim. Tá? E esse cara é uma liderança dessa área. Esse movimento Inconfidentes tem essa missão, que é fazer a investigação jornalística séria, com competência, com independência, né, Raton? Nós vamos cuidar disso. Quero também cumprimentar meu amigo Maçoca, que é presidente da NGD. Você não conhece? Bope, eu, Iba. Bope, que eu tô dentro. E eu aqui, fazendo eu aqui, PPT, cara. Opa, Marcelo, tudo bem? Só te ver aqui em estação, tá? Eu já falo mais com você. Legal, tá aqui. Parabéns por você ter vindo. É isso. Genuínos, eu leio o seu livro. Minha mulher fala, você se apaixonou pelo Genuíno? Eu lendo toda hora. Eu falo, mas você lê toda hora esse livro bem. Corintiano. Que me inspire, né? Corintiano, Não, tem uma luta que não tinha a menor noção. Né? Ora, eu não tinha a menor noção da luta desse cara. Obrigado. Muito bem. Olha, pessoal, eu estava num ato lá na Sociologia Política em homenagem a um companheiro que foi assassinado pela ditadura militar em 73, 74, Montenegro. Mas eu tinha falado com o Salve ontem que eu fiquei sabendo por um comunicado no e-mail esse lançamento. Quando tem lançamento do Salve, que ele está presente, eu faço questão de estar presente. Primeiro porque ele é um editor popular. Ele viabiliza uma série de livros importantes para quebrar o monopólio desse consenso impositivo das grandes editoras e da grande mídia. Então eu vim aqui com essa finalidade. Segundo, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante na história do Brasil. Nós estamos começando, não é ponto de chegada, nós estamos ponto de partida. Muita coisa vai acontecer, particularmente até 2026, porque o Brasil está tendo uma grande oportunidade histórica. Já tivemos várias no passado, que se transformaram em tragédia. Getúlio, o golpe de 64, Constituinte, campanha das diretas, a própria experiência do governo do PT, foram um governo de êxitos, mas também com grandes tragédias políticas. Mensalão, Lava Jato e por aí afora. Nós estamos diante de uma oportunidade que é o quê? Está se juntando, a luta de classe juntou no mesmo facho três coisas que nunca andaram juntas, andaram separadas. A soberania nacional, a democracia e os direitos sociais. Essas três coisas estão juntas. Você discute a luta contra os Estados Unidos, você discute o julgamento do Bolsonaro e você discute o fim da jornada 6x1. A isenção do imposto de renda, os programas sociais. Então isso está se juntando para que a gente tenha uma oportunidade de fazer uma grande transformação política, tendo em vista a disputa de 2026. Não vai ser uma disputa qualquer. Quando a gente estava, o Sávio se lembra disso, quando a gente estava trabalhando nesse livro, acho que foi da tua autoria, aquela colocação que está aqui, que o Brasil não é para principiantes, né? Realmente imaginar que o que está acontecendo agora, primeiro o Lula voltar a ser presidente depois da prisão, imaginar derrotar o fascismo no Brasil, imaginar 5, 4 estrelas no Banco dos Réus, imaginar a maneira como os Estados Unidos estão pressionando o governo brasileiro,
E imaginar que o Lula, quando ele vai para o enfrentamento, ele cresce nas pesquisas. Tanto que ele fez o enfrentamento contra o IOF, fez o enfrentamento na questão de não aumentar o número de deputados, fez o enfrentamento diante do tarifaço e está agora diante de um enfrentamento que é crucial para os rumos do país. Porque a classe dominante, ou com algum candidato sem o desgaste da imagem do Bolsonaro, eles querem nos derrotar em 2026. Para quê? Para completar as privatizações, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, né? Acabar com os tetos constitucionais de saúde, educação, salário mínimo, fazer uma reforma administrativa e o Brasil se atrelar ao Império Americano. Portanto, tem muita coisa em jogo. Eu acho que o que está acontecendo agora é um ponto de partida, não é de chegada. Não adianta a gente dizer que ganhou. Nós não ganhamos, estamos iniciando uma caminhada. E é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então eu acho que a gente tem que estimular todas essas iniciativas no campo da comunicação, no campo do conhecimento, no campo do debate, para juntar tudo isso num grande movimento para construir um Brasil soberano, democrático e justo. Que eu acho que essas três coisas nós nunca fizemos. Não fizemos isso em 30, não fizemos isso com o suicídio do Vargas, não fizemos isso em 64, não fizemos isso com a luta armada. Mesmo com os governos do Lula 1 e 2 e a Dilma 1, nós não realizamos inteiramente essa tarefa. E agora está. Porque a crise é muito grave, é muito profunda, e ela está empurrando o PT, o governo e os partidos de esquerda para uma posição mais de enfrentamento. Então eu acho que é muito importante a gente valorizar essa unidade política dentro dos partidos, fora dos partidos, dentro do Congresso, fora do Congresso, né? E eu estou nessa militância. Eu não quero mais disputar a eleição, não quero nem ouvir falar disso, não quero exercer cargo público, não quero de jeito nenhum, e nem quero falar com a grande mídia, porque a grande mídia é o partido da ordem neoliberal. Eu falo com a mídia alternativa. E eu acho que é muito importante a gente favorecer a formação política, a organização de base, reencantar o povo brasileiro, que ele foi massacrado. Por isso que você coloca aqui como o Poder Judiciário foi um elemento fundamental para criminalizar a política. No bojo da criminalização, apareceram os monstrinhos, a Isabelle, os MPL, Bolsonaro e tal. Só que os monstrinhos viraram monstrões, pegaram a eleição. E o fascismo hoje não aceita controle, nem o Trump, nem Milei, nem Bolsonaro, não aceita. Porque a natureza do fascismo é o poder absoluto da mentira, da negação, do caos, da violência. E é isso que o Brasil está correndo um grave risco. Por isso que nós temos uma chance, que é apoiar o governo Lula sem pancada nas costas, é apoiar com crítica, apoiar com observação, apoiar fazendo sugestão e ver se ele ganha. Vamos trabalhar para ganhar a eleição. Vai ser uma das eleições mais disputadas na história do Brasil, porque entrou um elemento novo nessa disputa: a presença do imperialismo americano. Entrou para valer, porque ele quer que a América Latina seja o quintal dos Estados Unidos.